Bem-vindo ao canal Verdade ou Ficção, onde o mistério encontra a realidade. Hoje, embarcamos em uma das histórias mais estranhas e debatidas do século XX. Um suposto experimento militar secreto que teria feito um navio de guerra desaparecer diante dos olhos de centenas de testemunhas e reaparecer a quilômetros de distância. Este é o experimento Filadélfia. Um enigma que mistura ciência, guerra e as fronteiras do espaço-tempo. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode desafiar tudo o que você acredita ser possível. Tudo começa em 28 de outubro de 1943, durante o auge da Segunda Guerra Mundial. O cenário: o estaleiro naval da Filadélfia, nos Estados Unidos. O navio envolvido seria o USS Eldridge D-1731, destroyer de escolta recém-construído. Segundo os relatos, o governo americano estaria testando uma tecnologia capaz de tornar navios invisíveis aos radares inimigos. Um projeto ultra-secreto, vinculado ao escritório de pesquisa naval. A ideia parecia plausível: o osso do compass, eletromagnéticos intensos, para distorcer ondas de radar e ocultar a embarcação. Mas o que teria acontecido em seguida ultrapassa qualquer explicação científica. Testemunhas alegam que o USS Eldridge não apenas ficou invisível, mas desapareceu completamente. De acordo com os relatos, um campo verde azulado cercou o navio. As correntes começaram a girar ou a ar vai bruir. Num piscar de olhos, o Eldridge sumiu do estaleiro. Por minutos, não havia sinal algum da embarcação. Nem no radar, nem no mar. Depois, tão misteriosamente quanto desapareceu, o navio teria reaparecido em Norfolk, a quase 500 quilômetros de distância, antes de retornar novamente a Filadélfia. Quando o Eldridge voltou, o que se viu a bordo foi digno de um pesadelo. Tripulantes em pânico, alguns em estado de choque profundo, e outros, mortos a relatos de homens fundidos ao casco metálico, como se matéria e corpo tivessem se misturado. Outros teriam simplesmente desaparecido e nunca mais foram vistos. O navio foi rapidamente isolado pelo exército, e o governo negou qualquer anomalia. Mas as histórias já haviam vazado. A história do experimento Filadélfia só veio a público anos depois, graças a um homem chamado Carlos Miguel Allende, ou Carolan. Em 1955, ele enviou uma série de cartas a Morris K. Jessup, um pesquisador e astrônomo que estudava fenômenos inexplicáveis. Allende afirmava ter testemunhado o experimento de uma embarcação próxima e descreveu, em detalhes, a desmaterialização do USS Eldridge. Nas cartas, ele citava termos técnicos, como campos magnéticos giratórios e hiperespacialidade temporal, alegando que os cientistas do governo, liderados por ninguém menos que Albert Einstein, haviam desenvolvido a tecnologia com base na teoria do campo unificado, um conceito que o próprio Einstein nunca completou oficialmente. Jessup ficou obcecado, publicou um livro chamado The Case for the UFO e tentou investigar as alegações de Allende. Logo depois, recebeu um exemplar do próprio livro com anotações misteriosas, supostamente feitas por 3 entidades alienígenas, comentando sobre o experimento. Pouco tempo depois, Jessup foi encontrado morto em seu carro, em 1959. A causa oficial: suicídio. Mas muitos acreditam que ele foi silenciado. Décadas depois, novas peças começaram a se encaixar. Ex-militares e denunciantes começaram a afirmar que o experimento Filadélfia foi apenas o início de algo muito maior. O projeto Montauk, conduzido nas décadas de 1970 e 1980, em uma base militar em Long Island, Nova York, testar controle mental, viagem temporal e teletransporte, usando princípios derivados do mesmo experimento. Alguns relatos afirmam que parte da tripulação do USS Eldridge teria sido arrastada para outra dimensão durante o experimento, criando uma fenda temporal que só foi parcialmente controlada anos depois, em Montauk. Há inclusive uma teoria que conecta ambos os projetos através de um buraco de minhoca artificial aberto durante os testes. Coincidência ou não, o Eldridge foi retirado de serviço poucos anos após o suposto experimento e vendido para a Grécia, onde serviu sob outro nome, o Agaslian-, até ser aposentado definitivamente nos anos 90. Oficialmente, o Departamento da Marinha dos Estados Unidos da América negou qualquer envolvimento com experimentos de invisibilidade. Segundo os registros, o USS Eldridge
jamais esteve em Filadélfia nas datas mencionadas. Cientistas também afirmam que o conceito de invisibilidade eletromagnética total seria impossível com a tecnologia de 1943. Mesmo hoje, efeitos semelhantes só são obtidos em escala microscópica com materiais chamados metamateriais, menos algo que não existia na época. Contudo, há um ponto intrigante. Documentos militares da época mencionam projetos envolvendo desmagnetização de navios para protegloss de minas magnéticas, uma técnica chamada degaussing. Esse processo realmente envolvia campos elétricos intensos e podia gerar efeitos visuais estranhos, como faíscas e distorções. Seria possível que testemunhas tenham visto um teste de degaussing e interpretado como um evento sobrenatural? Talvez. Mas então, como explicar os relatos de pessoas que alegam ter visto o navio reaparecendo em outra cidade? Ao longo dos anos, diversos supostos ex-tripulantes afirmaram ter participado do experimento. Alguns diziam sofrer de problemas mentais e físicos, como desorientação, lapsos de memória e sensação de flutuar fora do corpo. Um dos depoimentos mais famosos veio de Albilek, que alegava ser um dos tripulantes do Eldridge. Ele dizia ter sido lançado no tempo durante o experimento, viajado para o ano 2137 e depois para 2749, antes de retornar à década de 1980, menos onde teria participado do projeto Montauk. História absurda, com certeza. Mas o mais estranho é que Bilek descreveu detalhes técnicos sobre o Eldridge que só foram confirmados oficialmente anos depois. Além disso, fotografias e registros navais mostram lacunas nas rotas e tripulações do navio, o que alimenta ainda mais a dúvida. Será que o governo realmente ocultou parte da verdade? O experimento Filadélfia se tornou um ícone cultural, inspirou filmes, livros e documentários, e é constantemente citado como um dos maiores mistérios da história militar. Mas por trás da ficção, existe uma linha tênue entre o que é teoria e o que pode ter realmente acontecido. Durante a Segunda Guerra, os Estados Unidos da América realizaram centenas de testes secretos, com radar, magnetismo e invisibilidade óptica. Muitos desses projetos permanecem classificados até hoje. Portanto, é possível que a história do USS Eldridge tenha sido um acúmulo de informações reais e rumores distorcidos, moldando um mito duradouro. E como toda boa teoria da conspiração, quanto mais o governo nega, mais as pessoas acreditam que há algo a esconder. Talvez o experimento Filadélfia nunca tenha ocorrido. Talvez tudo não passe de uma grande lenda moderna, nascida do medo, da guerra e da imaginação humana. Mas há algo que torna esse mistério especial. Ele nos lembra de como a linha entre ciência e ficção pode ser tênue, como as mesmas forças que buscamos dominar, o tempo, o espaço e a energia menos podem, em algum momento, escapar do nosso controle. O USS Eldridge pode ter sido apenas um navio, ou o portal para uma das histórias mais perturbadoras da humanidade. E no fim, a pergunta permanece: o experimento Filadélfia foi verdade ou ficção? Se você gostou desse mergulho nos mistérios do passado, deixe seu like, se inscreva no canal Verdade ou Ficção e ative o sininho para não perder as próximas investigações. Nos próximos episódios, traremos novos enigmas que desafiam a ciência, a história e a própria realidade. Até lá, mantenha os olhos abertos. Nem tudo o que desaparece deixa de existir.